Hoje tivemos aqui a oportunidade de comentar sobre algumas dificuldades e algumas controvérsias no diagnóstico laboratorial de infecções por Staphylococcus aureus, que é considerado o micro-organismo mais comum em infecções tanto em ambiente hospitalar como na comunidade. O que nós verificamos é que o laboratório clínico, ele necessita ter uma série de metodologias para o diagnóstico. Muitos laboratórios são simples, têm a metodologia clássica para fazer os seus testes, e alguns laboratórios são mais sofisticados, inclusive com metodologias hoje de biologia molecular, que permite um diagnóstico mais preciso, com maior acurácia, ou seja, eu consigo dar um resultado mais correto para o médico utilizar o antibiótico adequado para tratar essas infecções. O que eu comentei foram algumas dificuldades que o laboratório tem para ter certeza da liberação de um resultado de resistência ou não a determinado antibiótico. Essa bactéria, ela tem evoluído, ela tem apresentado mecanismos de resistência aos antibióticos, alguns de detecção muito recente, e isso dificulta o tratamento e a escolha do antibiótico pelos profissionais que vão utilizar os antibióticos no tratamento dos pacientes. O que nós verificamos é que essa bactéria, com os conhecimentos mais recentes, existe uma grande diversidade de Staphylococcus aureus. Um dado importante é a origem de mecanismo de resistência de infecções por Staphylococcus aureus em animais, não só em humanos. Os animais, mesmo os animais gatos, cachorro, bovinos, né, eles também têm Staphylococcus aureus e também têm infecções. Por exemplo, os bovinos têm a mastite bovina, que é um problema econômico interessante, porque as mastites nas vacas, né, vai dificultar a produção do leite e a qualidade desse leite. Então, as mastites bovinas geralmente são causadas por Staphylococcus aureus. E se verifica que alguns desses Staphylococcus aureus também infectam os humanos a partir dos animais, com características diferentes, dificultando a detecção no laboratório dos mecanismos de resistência. Então, isso é muito importante, né? São conceitos novos que associam infecções veterinárias em animais com infecções humanas. E alguns pacientes têm adquirido infecções dos animais e no laboratório às vezes é difícil detectar o mecanismo de resistência e muitas vezes o tratamento pode ser inadequado. Esse é um dos tópicos, né? E é interessante também que nós comentamos que é o tempo de liberação de novas drogas para tratamento de infecções por Staphylococcus, particularmente o aureus. Algumas drogas que foram desenvolvidas, lançadas aqui nesse século, a partir do ano 2000, e que nós já temos desenvolvimento de resistência. Então, as opções que nós temos, elas podem ficar limitadas no futuro. E nós não temos muitas novas drogas sendo desenvolvidas pela indústria farmacêutica. Então é interessante preservar essas drogas, entender quando que elas podem ficar resistentes, o tipo de paciente, o tipo de infecção, para que a gente possa utilizá-las por mais tempo. Mas tem acontecido de maneira muito rápida. Apresentamos também um caso que na realidade foi lá do São Paulo, do Hospital das Clínicas, de uma resistência total realmente do Staphylococcus aureus aos antibióticos do grupo da vancomicina. Foi o primeiro caso no mundo de infecções do sangue, né? Foi publicado numa revista excelente, mostrando que é uma situação difícil de ser detectada no laboratório, mas nós temos que procurá-la.